Vamos lá, então. Sempre lembrando que depois que eu começo a aula, eu não estou vendo o chat, então se vocês quiserem perguntar uma coisa, por favor, interrompam, tá? Nesse meio tempo, vamos deixar os áudios desligados, abram apenas se quiserem fazer uma pergunta. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Primeira parte, a introdução. Então, esse curso, quando ele foi concebido, eu pensei inicialmente naquele médico que atua na atenção primária, seja ele especialista ou não em medicina de família, e que não tem nenhuma bagagem, não sabe absolutamente nada de dor musculoesquelética. Então, eu parti do completo zero, cheguei até a chamar esse curso uma época de alfabetização ortopédica, porque realmente é o mínimo do mínimo que qualquer médico tem que saber. Muitos de vocês já vão conhecer algumas das coisas que eu vou falar, a gente apenas revisa, mas mesmo assim vocês vão ver que é muito conteúdo. Então, para quem não conhece, essa senhora chama-se Ida Rolf, ela que criou o movimento chamado Rolfismo, que é uma forma terapêutica de tratar as disfunções miofaciais. E dali, então, dos estudos dela, que aquele canadense Tom Myers, que escreveu Trilhos Anatômicos, desenvolveu o trabalho dele. Então, uma pioneira no trabalho das dores musculoesqueléticas, especificamente das dores miofaciais. Então, o Rolfismo é uma coisa bem interessante e essa foi a senhora que criou. Bom, nós vamos falar sobre as dores musculoesqueléticas, vamos falar sobre resolutividade na atenção primária, sobre a questão dos encaminhamentos desqualificados, qualquer coisinha a gente pega e encaminha para o ortopedista, e não é tudo que tem que ser no ortopedista. Vamos falar das consequentes filas de espera enormes, os pacientes aguardam 1 ou 2 anos para chegarem no ortopedista, e esses ortopedistas frequentemente estão sobrecarregados, esse tempo de espera pela consulta faz com que a dor cronifique, e o afastamento do trabalho é um grande problema, porque esses pacientes acabam precisando de um atestado médico, de um laudo para receber algum dinheiro, já que eles não conseguem trabalhar. E aí gera uma carga muito pesada também para nós médicos, uma vez que a gente sente que o paciente está angustiado, o paciente chega aflito, com dor e ainda sem grana, apertado, endividado, já chega com uma carga emocional muito grande do consultório e às vezes até grosseiro com a gente. Enfim, então a bola de neve e o paciente acredita que na aposentadoria por invalidez vai solucionar os problemas dele. E o que a gente está aqui para mostrar é que não necessariamente, tá? Bom, a grande maioria dos casos de dor musculoesquelética que se apresentam para a gente não são casos cirúrgicos, são, na grande maioria das vezes, o que se chama de reumatismos de partes moles, então as bursites, as tendinites e os problemas não graves, tá? Entendam que o ortopedista é um cirurgião de osso, tá? O feijão com arroz do ortopedia é cirurgia no osso, não é tratar bursite, tendinite, dor lombar aguda inespecífica, não é nada disso, tá? Então, na grande maioria das vezes, o ortopedista está procurando uma fratura no osso. Quando não tem nada, frequentemente ele encaminha para o fisioterapeuta e deixa o fisioterapeuta cuidar. Em outras palavras, vou fazer a comparação. Existe o neurologista e o neurocirurgião. Existe o angiologista e o cirurgião vascular. Existe Não, o existe o clínico geral e o cirurgião geral. Mas, quando o assunto é músculo-esquelética, só existe o cirurgião de osso, não existe o clínico do restante, da parte clínica. Isso acabou ficando muito por conta dos fisioterapeutas. E aí é que eu digo que nós, médicos da atenção primária, precisamos ser os clínicos desses pacientes que têm dor músculo-esquelética. Tem alguém que está com o áudio aberto, vou pedir para fechar o áudio, por favor, tá? Então, eu estava falando isso, que a gente precisa fazer a parte clínica, e a parte clínica é resolver esses casos de bursite, tendinite, de mau jeito. O primeiro contato do paciente com o serviço de saúde é o nosso, e geralmente é quando a dor ainda é aguda e leve. Então, os nossos pacientes, em geral, são isso aqui. São trabalhadores braçais que fazem movimentos repetitivos, que têm uma ergonomia inadequada, que tem que fazer força bruta, que tem, enfim, e essas pessoas, além do trabalho, chegam em casa, né, tem a dupla jornada de trabalho, tem que fazer comida para as crianças, tem que levar a criança na creche, sobra pouco tempo para diversão, dorme mal, e aí vem o estresse, vem dívida, e às vezes tem violência na região onde a pessoa mora, e tudo isso acumulado chega para a gente.
Então, a gente não vai nunca tratar apenas uma inflamação, a gente vai tratar pessoas que têm uma série de problemas. E compreender o contexto em que essa pessoa está inserida e as coisas que dificultam ou facilitam a vida dela é de fundamental importância para a gente poder traçar um plano terapêutico singular para essa pessoa, tá? Então, como diz aqui, uma das causas mais comuns de consulta na atenção primária, na verdade, só perde para as infecções das vias aéreas superiores. Então, a segunda causa de consultas mais comuns no mundo inteiro, não só no Brasil, são as dores musculoesqueléticas. E dentre as dores musculoesqueléticas, a dor lombar está em primeiro lugar e a artrose está em segundo lugar. Bom, então são assuntos que a gente precisa saber. Esse curso é voltado exatamente para isso, para os problemas mais comuns. Aqui a gente não vai falar da exceção daquelas coisas raras, tá? Bom, olha só o ciclo de dor. Eu começo com uma dor no meu ombro, a tendência natural é fazer repouso para esse ombro, deixa ele quieto. Aí vai lá, bota uma tipóia. Essa tipóia mantém a articulação parada, a articulação que foi feita para articular em repouso, ela começa a ficar rígida. Com essa rigidez, o movimento fica cada vez mais doloroso, mais dor é o movimento, menos ainda, a musculatura atrofia, e aí, então, a gente tem um ciclo perpetuante dessa dor que não vai melhorar nunca. Então, quando a gente já pegou o ciclo completo, é muito mais difícil. O que a gente tem a possibilidade de fazer é intervir aqui. Quando o paciente está com dor, ele começou a fazer o repouso, a gente já pode chegar orientando ele, olha, você até pode usar essa tipóia, mas todos os dias você tira e mexe um pouquinho, balança esse braço, articula ele um pouco para lubrificar essa articulação. E a gente pode passar algumas orientações sempre no sentido de prevenir a complicação dessa dor, a cronificação dessa dor. É o papel fundamental da atenção primária isso, tratar doenças, prevenir agravos e promover a saúde. Então, a gente tem que atuar nessa parte, porque senão não tem como. Tá? Quando eu comecei a entrar nesse assunto, eu comecei a ver a problemática. Então, a história toda começou em 2008, 2007, no Congresso Brasileiro de Medicina de Família em São Paulo, onde eu era R1, e aí participei do congresso de uma oficina de ortopedia para o médico, para atenção primária. E eu lembro até hoje que eu fiquei encantado com aquilo, achei muito legal, saí dali querendo fazer um curso. E aí descobri que não tinha nenhum curso desse assunto, especialmente para quem estava na atenção primária. E aí foi o primeiro diagnóstico que eu fiz. Ninguém tem um treinamento adequado para manejar essas dores, exceto os ortopedistas. Porém, os ortopedistas têm o foco deles no trauma, na cirurgia, não nos reumatismos de partes moles. Aí vocês podem dizer, mas o reumatologista trata isso. Sim, mas o reumatologista, o feijão com arroz dele é tratar as colagenoses, artrites inflamatórias e outras comorbidades. Deixando, então, as coisas mais comuns do dia a dia, o mais feijão com arroz, no limbo. Ninguém tem aquela dorzinha da artrose, aquela tendinite que não melhora nunca, aquele cisto sinovial, e isso aí o paciente fica largado, e aí nisso a dor cronifica, e aí afasta do trabalho e começa aquele ciclo vicioso. Então, existe uma falta de treinamento apropriado, tanto para alunos quanto para médicos. E isso aqui não foi só um diagnóstico meu, não, tá? Tem um estudo canadense onde eles avaliaram várias faculdades de medicina e eles calcularam que o tempo médio de aulas dentro do assunto de dor musculoesquelética ao longo de toda a graduação era de 7 horas. Então, o garoto tem 6 anos de faculdade de medicina, nesses 6 anos, ele tem, em média, 7 horas de teoria e prática sobre dor musculoesquelética. É muito pouco. Isso é só no Canadá, que é um dos lugares de referência de atenção primária que nós temos. Se eu não tenho o tratamento adequado, o paciente passa na minha frente, eu não sei o que é e não trato. Vou dar um exemplo. O paciente chega para renovar a receita, está com um resfriado comum e aproveita, doutor, já que eu estou aqui também, olha, eu tenho essa dorzinha aqui no ombro, e aí nisso você, tendência natural, o médico pegar e resolver aquilo que ele consegue. O que ele não consegue, meio que deixa de lado, finge que não ouviu e deixa passar. Afinal de contas, já está com essa dor há tanto tempo, então, muitas das vezes, deixa passar desapercebidamente. Tá? Quando muito, tenta manejar, fazem a receita de bolo que nos ensinaram. Na faculdade, eles ensinam que dor se trata com remédio para dor, com anti-inflamatório. No melhorou com anti-inflamatório, prescreve opioide. E as dores não melhoram. Então, o manejo inadequado da segunda queixa mais comum gera uma baixa resolutividade. Então, esse paciente começa a retornar cada vez mais
E o médico despreparado começa a ficar angustiado. Ai, meu Deus, lá vem Dona Maria de novo, aquela dor lombar dela que nada melhora. Eu vou encaminhar essa velha, não aguento mais. Vou encaminhar para algum lugar. E aí faz encaminhamento para o ortopedista falou que não era com ele, aí encaminha para a fisioterapia não começa nunca, a velha reclamando de dor. E aí, então, esses reencaminhamentos e o tempo de espera por consulta acaba gerando a cronificação da dor. Quando a consulta fica pronta, chega o dia da consulta, 2 anos depois, o paciente nem lembra mais o que era, o motivo pelo qual muitas das vezes a dor já melhorou, e o especialista focal lá do outro lado, na atenção secundária, tem a agenda dele lotada, mas não vê ninguém. Isso acontece com muita frequência na atenção secundária. Esses encaminhamentos, como são mal feitos, geram... como é que eu vou fazer diferente? Deixa eu explicar diferente, perdão. Dor lombar aguda e inespecífica tende a se resolver espontaneamente dentro de 3 meses, quer você faça alguma coisa ou não, na maior parte dos casos. Então, se você encaminha uma dor lombar aguda inespecífica para o ortopedista e essa consulta só vai ser agendada no ano seguinte, até lá a dor já melhorou, o paciente não vai à consulta, então falta. E aí os especialistas focais que estão do outro lado começam a ficar assim, pô, mas o que está acontecendo, né? Se a atenção primária não funciona, encaminha paciente não vem? Enfim, então só para vocês terem em mente que isso acontece. Talvez não na sua cidade, talvez não no seu município, mas em grande parte do Brasil essa é uma realidade bem comum, tá? Então, onde nós pisamos hoje em dia? Eu fiz alguns levantamentos estatísticos só para a gente ter alguns critérios de comparação. Na Inglaterra, que tem um sistema, o NHS, o National, é o SUS deles e é considerado o padrão de sistema de saúde público gratuito, né? Então, pelo menos aqui no Brasil, o pessoal acha muito bonito lá e fala muito do sistema de saúde inglês. Então, eu coloquei aqui como um padrão de referência para a gente ter uma noção. Em torno de 7,5 milhões de pessoas buscam seu médico de família, sendo que desses, somente 10% são encaminhados para um especialista focal. O que isso me diz? Que os médicos de família têm uma resolutividade de 90% dos problemas de músculos esqueléticos e eles só encaminham 10%. Então, aqui já tem um critério de comparação. Nós deveríamos resolver, pelo menos, perto de 80% a 90% desses casos de dor no ombro, dor no joelho, dor na coluna. E aí eu pergunto para vocês agora, dentro da realidade de vocês, vamos botar assim, nesses últimos 6 meses que se passaram, vocês acham que conseguiram resolver quantos por cento do total de pacientes que se apresentou para vocês com dor musculoesquelética? Não precisa responder, mas guarda essa ponderação, tá? Lá na Inglaterra, contabiliza por 10% a 15% de todas as consultas de um médico de família. Estatisticamente, os GP é o médico de família, o General Practitioner. Eles encaminham, em média, 2 em cada 1.000 pacientes para fisioterapia e menos do que 1 em cada 1.000 para reumatologia. Lá, eles praticamente não encaminham para ortopedia. Os grandes encaminhamentos são para, em primeiro lugar, fisioterapia e, em segundo lugar, para reumatologia. E isso eu acho interessante porque todos os vídeos e textos que eu leio sobre dor musculoesquelética ou são escritos por fisioterapeutas ou por reumatologistas lá da Inglaterra, e são muito bons, inclusive, tá? Então, os reumatologistas têm uma proximidade muito grande com esse assunto. Quantidade de dias de trabalho perdido. Então, o absenteísmo ao trabalho atestado médico por conta de dores musculoesqueléticas é uma das causas mais comuns. Isso tudo foi retirado desse jornal de medicina de família na década de 90. Bom, daí, isso aqui é do JAMA 2001, existe uma aliança global para melhorar a qualidade e assistência das dores musculoesqueléticas. Então, a ONU declarou a década de 2000 a 2010 como a década do osso e da articulação, The Bone and Joint Decade. E isso tinha como objetivo alertar e sensibilizar os governantes mundiais a respeito dessa problemática, que é o que nós vamos ver agora. Então, isso aqui foi retirado de um estudo norte-americano sobre doenças crônicas. E eles perguntaram para a população em geral o que eles tinham de problemas de saúde. Então, assim, você tem problemas? Você tem. Eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes, eu tenho asma, eu tenho bronquite, eu tenho enfisema, eu tenho câncer, eu tenho dor musculoesquelética. Em primeiro lugar, muito mais prevalente, quase que o dobro das doenças circulatórias, que é o segundo lugar. Tá? Então, aqui é para mostrar a prevalência de dores musculoesqueléticas, como que ela é muito mais prevalente.
Aqui mostrando o número de dias de trabalho perdidos. Então, a pessoa que não foi ao trabalho por causa de problemas circulatórios, por causa de problemas respiratórios, por causa de depressão, fadiga, problemas nervosos. Mas quando você compara com dores ou condições musculoesqueléticas, é quase que 10 vezes maior do que os outros. Tá? É muito maior. E o número de dias acamados provocados por dores musculoesqueléticas também é disparado muito mais prevalente do que qualquer outro tipo de condição, tá? Mais uma vez, mais um estudo, esse aqui de 2012 também, mostrando que as limitações para o trabalho de pessoas acima de 18 anos, de acordo com o seu problema. Então, a pessoa, eu não consigo trabalhar, não posso trabalhar por causa disso. Então, a pessoa tem problema de audição, problema de visão, problema do sistema nervoso, respiratório e músculo esquelético. Olha só a diferença, tá? Não é azul, não é capaz de trabalhar, e marrom tem a limitação para o trabalho. E aí, por mais incoerente que seja, o financiamento em pesquisa para câncer, absurdamente alto, problemas circulatórios, HIV e AIDS, problemas respiratórios, e em último lugar, está ali as dores musculoesqueléticas, eu tenho menor financiamento. Então, olha só a conclusão. É uma das causas mais comuns, é o que mais afasta do trabalho, é o que mais gera gastos, diretos e indiretos, para o empregador ou para o governo, e é o que menos se estuda e o que menos se investe dinheiro. Não faz sentido, né? Bom, então eu falei da Inglaterra. Nos Estados Unidos, só no ano de 2003, gastou-se 600 bilhões de reais com os custos diretos e indiretos, né? Então tem custo para o empregador, sofrido por veículos, perda na produtividade, despesas médicas e administrativas. E ainda existe uma questão que é avaliar a qualidade de vida perdida. Então, a pessoa teve um acidente, ficou com uma sequela, e agora, por conta da sequela, já não consegue mais dormir bem, seu humor está prejudicado, não consegue mais andar sem a cadeira de rodas, enfim. Então, a perda equivalente a 1,3 trilhão de dólares em perda de qualidade de vida em virtude das lesões. Isso dá um total de aproximadamente 2 trilhões de dólares por ano. Tá. Então, o que são 2 trilhões de dólares? Aí eu faço essa brincadeira só para a gente sentir um pouquinho o peso da coisa. Então, 2 trilhões de dólares são 20 mil toneladas de notas de 100 dólares. Então, aqui tem uma nota de 100 dólares, um bolinho onde eu tenho 100 mil dólares, isso aqui é 1 milhão de dólares. Isso aqui é 1 bilhão de dólares, isso aqui é 1 trilhão de dólares. Então, entenda o que são 2 trilhões de dólares gastos com dor que poderiam ser prevenidas caso nós chegássemos no momento inicial dessa dor e orientássemos corretamente ou tratássemos de forma adequada esse paciente, de modo a resolver rapidamente essa dor, evitar os encaminhamentos desqualificados e ainda evitar a cronificação da dor e o uso de medicação, enfim. As perdas por custos diretos e indiretos. Então, gente, 2 trilhões de dólares é o dobro disso daqui. Tá? É dinheiro pra caramba. Então, esse aqui é um gráfico bacana mostrando a evolução dos gastos com dor lombar. Dor lombar vem aumentando cada vez mais. Um dos motivos para isso é o nosso estilo de vida. A gente é cada vez mais sedentário, cada vez mais horas por dia sentados na cadeira. E a cadeira é o maior inimigo da coluna. A nossa postura, quando sentados na cadeira, é péssimo para os discos intervertebrais e acelera a degeneração do disco intervertebral. A gente vai falar isso na aula de dor lombar, tá? Mas o estilo de vida sedentário, a obesidade, má postura no trabalho, tudo isso vem contabilizando e vai acumulando cada vez maior quantidade de dor lombar, tá? Então, eu apresentei uma estatística da Inglaterra, uma estatística nos Estados Unidos e agora uma estatística brasileira, e eu vou pegar mais próximo da minha realidade, que aqui eu tive como controlar isso. Eu moro em Florianópolis e eu trabalho aqui desde 2009. E eu pedi permissão para a Secretaria Municipal, eles divulgaram para mim alguns dados que eu fiz o levantamento. Então, dos anos de 2012, 2013, 2014, foram aproximadamente 150 mil consultas nesse período na rede de atenção primária aqui de Florianópolis. E 80% dessas consultas foram relacionadas a dores à coluna ou dores inespecíficas, como dor muscular ou articular.
e aí nisso eu vou apresentar para vocês o que que foi. 70% de todas as consultas resumem-se a 10 diagnósticos. Vamos lá. Olha, a primeira problemática que eu vi, tá? Eu sempre, selecionando pelo CID, eu fui vendo o que que tinha. Tem algumas coisas que não me dizem nada. Dorsalgia não especificada. Dor em membro. Dor articular. Gente, isso não é diagnóstico. Entende? Então, a gente tem um problema mais sério ainda, que os médicos nem sabem o diagnóstico, colocam qualquer coisa para fechar o prontuário, e aí gera uma epidemiologia duvidosa. Entretanto, o que eu posso concluir é: dor lombar é muito mais prevalente, dor cervical é muito comum, dores musculares são muito comuns, está aqui lombar de novo, depois tem ombro, ombro e depois artrose. Então, esse curso foi criado para atender essa demanda: dor lombar, dor no ombro, artrose e dor no joelho, que era outra causa comum. Então, esses 10 diagnósticos aqui contabilizaram por 70% de todas as consultas. E vamos lembrar de uma coisa: medicina de família é a medicina que trata aquilo que é mais prevalente, não a exceção. Então, a gente tem que aprender a tratar isso daqui. Tá? Encaminhamentos. O que é mais encaminhado? Dores articulares. Ninguém está sabendo avaliar dor articular. Dor lombar baixa, muito comum encaminhar em dor lombar para ortopedista. Tá? Depois, bursite no ombro. Eu vou explicar para vocês na aula de ombro por que vocês têm que esquecer desse raio dessa bursa. O problema não é a bursa. Esqueça e parem de tratar a bursa. Tá? Depois, artrose, dor lombar, dor no ombro, dor nas costas e dor muscular. As principais causas de encaminhamento, ou seja, aquilo que eu não sei resolver. Dos exames de imagem mais solicitados, olha só que interessante. A ultrassonografia de uma articulação, exemplo, ultrassom do ombro, ou do punho, do cotovelo, é 3 vezes, o dobro, na verdade, mais pedido do que a segunda mais prevalente, que é raio-x de coluna lombar. Então, a ultrassonografia de uma articulação para avaliação de dor musculoesquelética, muitas das vezes atrapalha mais do que ajuda. E vou explicar isso para vocês depois. Raio-x de coluna lombo-sacra estão pedindo que nem chuchu. Estão pedindo demais. E depois raio-x de joelho. A grande maioria desses exames não tem praticamente nenhuma utilidade diagnóstica. Pelo contrário, eles atrapalham muito mais. E eu vou falar para vocês sobre isso. Mas, resumindo, ultrassom, raio-x de coluna e raio-x de joelho contabilizaram por 60% de todos os exames solicitados no ano de 2014. Tá? Então, e depois eu fiz um levantamento só de curiosidade, quanto que custava um raio-x, quanto que custava o ultrassom no particular, fiz um paralelismo, deu uma conta aproximada, uma conta de padaria, que gastou-se no ano de 2014, só no município de Florianópolis, que tinha 450 mil habitantes aqui, quase que R$500 mil com esses exames aqui, que são muito ruins. Tá? Bom, vamos lá, vamos começar a nossa rotina aqui. Estou na atenção primária, chegou um paciente com uma dor nas costas. Eu não sei o que é, porque eu não sei examinar, eu quero encaminhar. Para quem que eu vou encaminhar? O ortopedista, o fisiatra, o reumatologista, o neurocirurgião, o cara que faz área de atuação em dor crônica ou acupunturiatra. Cada um deles pode cuidar de dor lombar num momento diferente, certo? Então, por exemplo, o reumatologista pode muito bem cuidar de um paciente com dor lombar por espondilite anquilosante. O fisiatra pode cuidar de alguém que tem dor lombar por paralisia cerebral e sequela. O ortopedista pode cuidar de alguém porque fez uma fratura compressiva de uma vértebra. O neurocirurgião, quando eu tenho uma hérnia de disco comprimindo o canal medular ali, por exemplo, uma síndrome da cauda equina. O especialista em dor crônica pode cuidar de alguém com dor lombar quando tem necessidade de fazer uma infiltração de corticoide anestésico na articulação facetária. E o acupunturista pode tratar de alguém que tem uma dor lombar aguda inespecífica recorrente. Então, cada um deles pode cuidar de alguma área diferente, algum tipo diferente de dor lombar. Mas isso se amplia para todas as outras dores. Dor no punho, dor no cotovelo, dor na mão, dor na pelve, dor no joelho, dor no tornozelo. E a gente tem que saber o que cada um desses especialistas faz para encaminhar corretamente. Por quê? A tendência é encaminhar tudo para o ortopedista, e aí é isso que acontece.
Quem não lembra, na época do internato, chegando no hospital de manhã, passando pelo ambulatório da ortopedia, tem essa fila gigantesca de pacientes lá com muleta e com gesso, né? Então, a gente encaminha tudo para o ortopedista fica sobrecarregado. O ortopedista, ele tem fama de ser um médico mais estressado e mais cavalo, por assim dizer. Mas por quê? Porque está sempre sobrecarregado. Eu fui emergencista por 6 anos da minha vida. E eu lembro que na época da emergência, lá no Rio de Janeiro, os cirurgiões só atendiam casos cirúrgicos, os clínicos só atendiam casos clínicos, mas os ortopedistas atendiam tanto a parte clínica quanto a parte ortopédica. Então, quando eu tinha um plantão que era muito movimentado, eu atendia uma média de 60 pacientes no plantão de 12 horas. Os ortopedistas atendem, em média, 120 pacientes no plantão, um plantão normal para eles, tá? Então, assim, é muito desgastante porque a gente não está resolvendo as causas mais comuns. E se vocês forem ver o dia a dia do ambulatório de ortopedia no pronto-socorro, é coisa boba, é uma entorse de tornozelo, é uma dor lombar aguda inespecífica, é uma tendinite, é uma síndrome do túnel do carpo, uma epicondilite, são coisas que não são cirúrgicas. E aí o cara começa a perder a paciência e aí depois não consegue mais trabalhar e acaba fazendo burnout. E o que acontece? O paciente acaba parando na perícia médica. Chega na perícia médica, o segundo é mais um problema, porque ele tem que ter algum exame de imagem que comprove que ele tem aquela lesão. Mas se a lesão dele é uma tendinite, uma bursite ou algo parecido, que é o que o exame de imagem mostra, o médico perito vai olhar, não, isso aqui tem tratamento, não vou te afastar, não, você vai se tratar. E aí começa a peregrinação. Como que ele vai tratar se o encaminhamento demora 1 ano para sair? Né? Aí chega na fisioterapia, o cara faz 10 sessões, passando ali o infravermelho, fazendo TENS, depois pronto, libera. O cara que tem dor, sei lá, 10 anos, não vai melhorar em 10 sessões de fisioterapia. Então, a gente entra numa zona de um limbo muito difícil, muito complicada de manejar. É um problema, em grande parte, clínico, mas também tem um aspecto social aí, tá? O paciente precisa trabalhar e ele não consegue por conta da dor. Sendo ele o principal provedor para a família inteira entra em necessidade e aí começa o desespero, começa a saúde mental vai embora, a pessoa começa a ter insônia, começa a ficar estressada e vai trabalhar com dor mesmo, vai trabalhar irritada. E aí até que, então, chega um momento onde ela realmente não consegue e, assim, ó, acaba sendo considerado um inválido. Se a pessoa é jovem, ser considerado inválido para o trabalho pode mexer muito com a autoestima da pessoa. E então você pode até ter quadros de saúde mental piores. Você já deve ter ouvido falar, a pessoa fala assim, mas eu não gosto de dar trabalho para os outros, eu fico muito angustiada com isso. E aí deprime. E aí, como é que você trata uma depressão dessa? A pessoa que tem uma deficiência, tem uma limitação importante por causa da dor, não consegue ajudar e fica se sentindo um fardo na vida de todo mundo ao redor de casa. Bom, pintei o pavão, mostrei o monstro para vocês. É isso que nos aguarda lá fora, né? Eu espero que vocês não tenham ficado muito angustiados com essa realidade que eu trouxe para vocês, mas, ao mesmo tempo, eu trago uma solução. E a solução é a gente começar a educação. Inicialmente de nós mesmos, nós médicos. A gente tem que aprender a examinar, a olhar, a palpar, a testar, a pedir exame e a encaminhar também. Então, a proposta aqui é o seguinte: de agora em diante, vamos entender que o ortopedista está focado em cirurgia de osso. Os fisiatras são médicos dedicados à reabilitação de pacientes com sequelas. Então, por exemplo, o paciente que teve uma paralisia cerebral na infância, o paciente que teve um AVC e tem um espasmo, tem uma espasticidade, o paciente que tem, sei lá, qualquer tipo de sequela musculoesquelética e precisa de um tratamento intervencionista, por exemplo, a infiltração de toxina botulínica. Os fisioterapeutas também trabalham muito na reabilitação dos nossos pacientes. Os reumatologistas vão tratar essencialmente das colagenoses, então lúpus, esclerose múltipla, sei lá, artrite reumatoide, febre reumática e também as artrites inflamatórias, tá? Os acupunturistas vão tratar de dores em geral. Existem aqueles médicos que fazem área de atuação em dor. Então, área de atuação em dor não é uma especialidade, é uma área de atuação, tá? Então, são os casos crônicos que geralmente precisam de procedimentos invasivos. Geralmente, quem trabalha com área de atuação em dor são os anestesistas ou neurocirurgiões.
Eles muitas das vezes acabam fazendo isso. E aí sobrou o médico de família. O que faz o médico de família? A gente bate no peito e fala assim, eu faço atendimento integral, eu faço atendimento holístico. Mas o que quer dizer isso dentro da dor músculo-esquelética, gente? Então, nas aulas presenciais, eu sempre faço uma pausa aí, eu deixo os alunos se reunirem em grupos e discutirem entre si para tentar trazer à tona assim, o que vocês definiriam como uma atenção integral na dor músculo-esquelética. Nesse momento eu quero fazer uma pausa aqui e eu quero ouvir de vocês rapidamente, 2, 3 minutos, o que vocês diriam que é um atendimento integral quando o assunto é dor músculo-esquelética. Vamos lá, perca a vergonha, abram o áudio e falem. A gente abordar fator perpetuante, outras causas além da própria dor em si? Perfeito, Do Luísa. contexto de vida da pessoa. Perfeito. Quem ainda mais? Tem mais alguém aí, além do Luísa? Luísa, acho que somos nós dois, então. Vamos voltar para a aula. Bom, quando eu falo de atendimento integral, eu estou falando disso daqui. Dos vários especialistas que nós temos na medicina, cada um faz uma coisa diferente, mas o médico de família tem que conhecer um pouco de cada uma delas. Então, eu costumo dizer que, assim como eu não sou um pediatra, mas eu faço puericultura, eu não sou um obstetra, mas eu faço pré-natal, eu não sou cardiologista, mas atendo hipertensão, eu não sou endócrino, mas atendo diabetes, da mesma forma, eu tenho que saber a semiologia ortopédica, eu tenho que saber solicitar exames, eu tenho que saber quando que eu vou encaminhar para o ortopedista, eu tenho que saber tratar uma dor miofacial, o agulhamento de pontos gatilho, eu tenho que entender o que é minimizar os fatores de risco, saber aliviar dor dos meus pacientes com medicação, eu tenho que saber prevenir os problemas mais comuns, eu tenho que entender um pouco de artrose, dos reumatismos de partes moles, eu tenho que entender um pouquinho sobre o exame físico funcional, sobre o que é sensibilização central e dor crônica, e a questão dos erros posturais, enfim. Tem um mundo, eu posso botar mais outras coisas aqui, eu posso botar medicina do esporte, eu posso botar medicina integrativa, medicina do estilo de vida, mas a ideia é que o médico de família, tendo essa ideia de ter um papel integrativo e de tratar a pessoa que tem uma doença, e não apenas a doença que está na pessoa, a gente tem que conhecer um pouquinho do que cada um deles faz, tá? E aí esse quadro eu tirei do Euract, que eles mostram para a gente, que eu acho muito bacana, a árvore do conhecimento. Então, a disciplina científica centrada na pessoa. A gente tem que estar enraizado numa atitude centrada no paciente, baseado em conceitos científicos, avaliando o contexto daquele paciente. E aí nós temos os grandes galhos de conhecimento, então uma abordagem abrangente, com orientação comunitária, gestão dos cuidados primários, cuidados centrados nas pessoas, e cada um deles tem as suas subdivisões. Então, nós somos o primeiro contato, temos que garantir o acesso a esse paciente, temos que ser o advogado do paciente, temos que dar a continuidade, prezar pela relação médico-paciente. Isso tudo aqui, gente, é o que o médico de família deve fazer quando o assunto é uma dor músculo-esquelética ou qualquer outro problema. Então, esse quadro é válido para a medicina de família como um todo. Então, a gente só vai acrescentar a medicina músculo-esquelética porque ninguém tem falado desse assunto. Bom, no começo, que é o que a gente está fazendo agora, a gente está vendo o básico. Depois do básico, a gente vai começando a incrementar conhecimentos até que vocês vão ficando cada vez mais seguros e cada vez mais resolutivos. Então, o conhecimento todo vai sendo dado aos poucos, e é por isso que eu chamo o curso nível 1, depois tem o nível 2, agora esse ano vamos lançar o nível 3, e aos poucos a gente vai aumentando a quantidade de ferramentas que vocês têm para poder tratar os pacientes com dores musculoesqueléticas. Então, só para vocês verem, isso aqui é uma aula de introdução e olha só, já estou quase 1 hora falando, né? Tem muito conteúdo dentro do básico. Depois a gente vai aumentando o resto, tá? Bom, voltando aqui, mesma coisa quando a gente trabalha com equipe multiprofissional. Então, médico, enfermeira, o NASF, né?
o fisioterapeuta, educador físico, nutricionista, psicólogo, assistente social, todos eles podem contribuir para o manejo de um plano terapêutico singular de um paciente, tá? Tem a parte de medicação, orientação com relação aos fatores perpetuantes. Quando tem uma atitude de catastrofização, o psicólogo pode ajudar. No caso de condicionamento cardiovascular, vai entrar o educador físico. Se tem obesidade, o nutricionista pode ajudar. O fisioterapeuta pode ver a questão da cinesioterapia. E assim vai. Tá? Bom, então, por que é importante que nós abracemos e conheçamos cada vez mais esse assunto? Os ortopedistas estão sozinhos nesse assunto. A gente está mandando para eles tudo, o que é clínico e cirúrgico. A gente tem que absorver parte dessa carga, dessa demanda, e pelo menos os pacientes clínicos. Nós necessitamos aumentar a resolutividade da atenção primária, que hoje em dia ela é vergonhosa. Eu vejo até aqui em Floripa alguns colegas médicos de família antigos que eu conheço, que eu respeito muito, encaminham coisa do tipo dor no ombro. Não pode encaminhar assim, né? A gente precisa ajudar os nossos pacientes a reduzir a incidência e a incidência de dor crônica. Então, cada dia que se passa, eu vejo mais pacientes com dores cronificadas porque não conseguiram ter uma resolutividade adequada nos primeiros semanas ou meses de dor. A gente precisa aprender a encaminhar de forma correta e para o profissional correto para fazer o melhor uso daquele tempo daquele paciente e resolver o problema do paciente o mais rápido possível. E capacitar de forma sustentável e contínua os médicos de família. O que quer dizer isso? É montar pequenas redes localmente, onde vocês podem ter um momento para discutir casos, fazer paciente simulado, treinar, revisar algum assunto, enfim, tem que dar continuidade. Quanto mais resolutivos nós somos, menos exames nós solicitamos, como eu disse para vocês. Os exames de imagem mais atrapalham do que ajudam. E todos os livros, textos de ortopedia, de reumatologia, eles categoricamente afirmam que uma boa anamnese, um bom exame físico, na maior parte das vezes, elimina a necessidade de exames de imagem, exames complementares. E isso é muito real, e é o que eu quero ensinar para vocês, tá? Quando a gente é resolutivo, os pacientes saem mais satisfeitos e isso aumenta o nosso vínculo com eles. Então, nesse curso, vamos revisar a teoria e prática de coluna lombar, ombro, joelho e artrose, tá? E dentro desses assuntos, a gente vai ver, revisar desde a anatomia, a biomecânica, a palpação muscular, as manobras semiológicas do exame físico, vamos falar sobre quais são as patologias mais comuns, os exames complementares que são necessários, os encaminhamentos que nós temos, tá? A nossa metodologia da parte presencial é prática, 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 tá? A gente tem, para cada marca, vão ter de 4 a 5 alunos e um monitor. O objetivo é paciente simulado, treinar as manobras semiológicas, treinar as palpações, treinar o exame físico, tá? Por último, no final de cada aula, então na aula a gente revisa a teoria, depois a gente vai para as marcas e treina o exame físico daquilo que foi visto, e no final dessa aula a gente faz um paciente simulado. Então aqui eu tenho 2 monitores, fisioterapeutas, e que eles vão encarnar um paciente. Vão dizer, olha, meu nome é Maria, eu tenho 18 anos de idade, eu estou com uma dor nesse ombro daqui, começou quando eu fui na academia, eu dei um mau jeito. E aí o grupo de alunos que está ali vai ter que examinar ele, e ele vai simular aquele problema. Vocês têm aproximadamente 10 minutos para fazer exame físico, um diagnóstico, propor um tratamento ou um encaminhamento ou pedido de exames. Terminou esse paciente, esse grupo daqui vai para essa paciente. Essa aqui é uma outra paciente, ela vai dizer, meu nome é João, eu tenho 57 anos de idade e eu caí da laje e estou com dor lombar. Vocês vão ter que pegar e examinar ela também e assim por diante. Então, os alunos, esses grupinhos, vão rodando de maca em maca, que nós chamamos de estações de treinamento. E aí vão ter que resolver esses casos clínicos. Ao término dos casos clínicos, vocês recebem um feedback. Olha, você foi bem naquilo, você foi ruim naquilo, você esqueceu de ver isso, você esqueceu de fazer aquilo, essa parte foi muito boa. E assim a gente completa uma das aulas. E aí depois segue adiante para outra. O material didático, como eu já disse, para quem gosta de estudar, para quem é rato de biblioteca, já tem bastante coisa escrita, tem um e-book com, se não me engano, são 8 ou 9 capítulos, tá? E tudo que eu falo aqui já está por escrito nesse e-book.
Se vocês quiserem mais do que isso, eu posso compartilhar também a biblioteca de artigos científicos sobre cada um dos problemas que a gente fala. Então, material didático que não falta, basta vocês pedirem que eu compartilhe. Tá? Não, isso aqui eu vou passar que não entra no contexto. Isso aqui é avaliações que foram feitas pelos outros alunos. O curso foi premiado pelo secretário de Saúde em 2014, por boas práticas. Foi chancelado pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e pronto, deu. Vamos começar, então, a parte que nos interessa. A introdução já foi. A gente precisa saber a terminologia correta. Então, vamos lá. Deixa eu parar de compartilhar a tela, eu quero mostrar para vocês, vai ficar melhor assim. Olha aqui para mim. Deixa eu tentar simular. Olha só. Isso daqui é flexão, isso aqui é flexão, isso aqui é flexão. Extensão, extensão, extensão. Entenderam? Para facilitar. Vou fazer assim. Ó, rotação externa, rotação interna. Para soltar o sutiã, rotação interna. Para botar a mão na nuca, rotação externa. Tá? Supinação é a súplica. Pronação é o contrário. Tá? Então, a gente tem que revisar o básico, que tem gente que não lembra dessas coisas e às vezes tem vergonha de perguntar. A abdução, eu estou afastando o braço do corpo, a adução, eu estou aproximando o braço do corpo. Vamos lá. As escápulas, aqui vai ser muito importante para a aula de ombro. Então, a escápula, o grande problema do manguito rotador é a estabilização da escápula. Tá? Então, o que eu falei de bursite e tendinite no ombro, esqueçam a bursite e tendinite e comecem a olhar para a escápula. Então, a gente tem que entender que quais são os músculos que fazem a elevação da escápula? O trapézio superior, o elevador da escápula e os romboides. Quem é que faz a depressão das escápulas? O trapézio inferior, o peitoral menor. Quem faz a retração das escápulas? Os romboides e o trapézio médio. Quem faz a protração das escápulas? O peitoral maior, o peitoral menor e o serrátil anterior. Quem faz a rotação externa das escápulas? Então, serrátil anterior, o trapézio em todo, superior, médio e inferior. E aqui também a gente tem o romboides e elevador da escápula ajuda a fazer a rotação interna. Então é importante já começar a fazer algumas correlações clínicas, porque no exame físico, primeiro contato, eu vou olhar para o paciente e fazer uma inspeção. Eu vou olhar se ele tem um ombro mais alto que o outro, se a cabeça está lateralizada, se os ombros estão rodados para frente, para trás, e eu vou pedir para ele fazer os movimentos, ombros para cima, ombros para baixo, ombros para frente, ombros para trás. Eu sempre pergunto ao paciente, você sentiu alguma diferença? Ele vai dizer, quando eu fiz esse movimento, eu senti repuxar aqui. E aí, nisso você tem que correlacionar. Bom, esse movimento tem a ver com tal músculo, se está repuxando, eu vou lá agora testar. E é assim que a gente vai começar a juntar as coisas, tá? As peças do quebra-cabeça. Então, como eu falei, supinação lembra de súplica, está pedindo, está suplicando alguma coisa. Pronação é o contrário. Tá? As fases da resposta inflamatória. Isso é extremamente importante, principalmente quando a gente pensa em dar um atestado médico para o paciente. Você tem que compreender em que fase que o paciente está para poder orientar. Eu hoje, agora, a última paciente do dia, eu atendi uma senhora que há 18 dias atrás, ela teve um acidente de carro e o cinto de segurança segurou ela, prendeu. Mas no local onde o cinto de segurança pegou, machucou. E machuca mesmo, né? Faz um hematoma. E ela estava com muita dor naquela região. Apesar de não ter nenhuma fratura, no dia ela foi no hospital, não teve nenhuma fratura, mas ela estava com muita dor. E eu falei para ela, olha, tem algumas semanas apenas que a sua dor começou que teve o seu trauma. Então, ela teve, na verdade, 2 semanas. Dentro de 2 semanas, ela está terminando a fase inflamatória, iniciando a fase de proliferação. Eu falei para ela, olha, vai com calma, ainda falta um pouco mais para essa dor sumir, talvez de 1 a 2 meses. E foi só passar essa orientação. Por quê? Porque eu entendo esse tempo necessário para reduzir, para fazer a resposta inflamatória. Então, nós temos 3 fases. A primeira fase é o que a gente já conhece muito popularmente, o pricing, que é proteção, repouso, gelo, compressão, elevação e mobilização precoce. Então, o exemplo, o tornozelo torcido. Torci o tornozelo, nos primeiros momentos, horas, ele inchou.
né? Fica bem inchada porque faz o sangramento, e por isso a gente coloca gelo. A gente faz repouso e proteção para evitar futuros traumas, elevação para reduzir o edema. E aí, depois de algumas horas, a fase de sangramento passa e começa a fase inflamatória, que é quando eu tenho, então, a mobilização das células necessárias para depositar uma nova matriz colagenosa, começar a produzir novas fibras de colágeno, e depois, então, eu entro na fase de proliferação, que seria essa segunda fase aqui, onde eu tenho que restaurar a flexibilidade e ganho de força muscular. Isso é o trabalho do fisioterapeuta. Na última fase, então, o paciente já está reabilitado, ele vai passar a bola para o educador físico, que vai alongar ainda mais, vai evoluir na força e vai começar o treino de prática esportiva para reintegrar a pessoa na vida normal dela. Então, a gente pode resumir assim: a primeira fase é o papel do médico, a segunda fase, o papel é do fisioterapeuta, a terceira fase seria do educador físico. Isso tudo no mundo ideal onde tudo funciona, né, gente? Vamos ser realistas, a gente está no Brasil falando de uma realidade serviço público. Bom, entenda que essas fases da resposta inflamatória dependem de oxigênio tecidual. Ou seja, se o meu paciente tem 80 anos de idade, é diabético, tabagista, dislipidêmico e tem uma série de outras complicações vasculares, vai chegar pouco oxigênio naquele tecido. Logo, o tempo de recuperação e de avanço de uma fase para outra é prolongado. Então, não esperem que um paciente como esse que eu descrevi se recupere em questão de 1 a 2 meses, vai demorar muito mais tempo. E tem mais, a estrutura que foi lesada também vai ter o seu tempo normal de recuperação, tá? Então, por exemplo, o músculo recupera num período muito mais rápido do que um ligamento, por exemplo, ou do que um osso fraturado. Cada um tem seu tempo. Bom, esse slide aqui é para falar que a articulação foi feita para articular. Então, a mobilização precoce de uma lesão numa articulação previne uma série de problemas. Por quê? Se a articulação imobilizada por muito tempo vai produzir uma sinovite intensa, vai produzir uma deposição excessiva de tecido conectivo, tecido conjuntivo, vai reduzir a mobilidade, produzir adesões intraarticulares. Então, pensa na tipóia. A pessoa que fica com tipóia por mais de 2 semanas, com muita frequência, desenvolve a capsulite adesiva, também conhecida como ombro congelado. E acontece problemas dentro da articulação, no próprio líquido sinovial, na cartilagem e nos músculos. Por outro lado, se eu começo a mobilizar precocemente, que é o trabalho do fisioterapeuta, eu tenho uma recuperação muito melhor e tenho muito menos agravos, tá? Então, a regra é: a articulação foi feita para articular, a articulação que fica imobilizada por muito tempo enrijece e provoca problemas. Então, aqui nesse slide é para a gente entender o que é agudo e o que é crônico. Então, crônico é aquela dor que já deveria ter melhorado e não melhorou. Geralmente, quem tem mais de 3 meses de dor já está considerando dor crônica. E a dor crônica não se trata com anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios é apenas na fase inflamatória, a fase aguda. A fase crônica geralmente é muito mais relacionada a uma sensibilização do sistema nervoso central. Então, para entender isso, vamos revisar um pouquinho na neurofisiologia da dor. Se eu tiver um estímulo, que pode ser tátil, térmico ou químico, eu vou mexer nos neurônios nociceptivos da pele, que vão mandar um impulso elétrico para o corno dorsal da minha medula. Aqui eles fazem para o corno dorsal da medula. Aqui eles fazem uma primeira sinapse e mandam um sinal lá para cima para o nosso tálamo. E dali a gente vai redistribuir o sinal para o córtex somatosensorial, para o córtex frontal e para a amígdala, para o sistema límbico, tá? Essa primeira sinapse e aqui a outra no tálamo são 2 sinapses muito importantes, porque nelas eu consigo modular a quantidade de sinal que passa, para mais ou para menos. Então, é como calibrar um termômetro, por exemplo. Eu posso aumentar a temperatura, baixar a temperatura. De maneira muito grosseira. Vamos explicar isso de uma outra forma. Eu tenho uma lesão no meu cotovelo, uma epicondilite. Então, os neurônios nociceptivos vão ser ativados com mais facilidade, mandam um sinal para o corno dorsal da medula,
passa o sinal lá para o cérebro, ele vai interpretar a dor e pronto. Então, isso é uma dor aguda, uma dor nociceptiva, porque estimulou neurônios nociceptivos. Se essa dor perdurar por mais tempo, se essa dor ficar prolongada, significa que a resposta inflamatória já está quase acabando, a inflamação mesmo que tinha aqui com a sensibilização periférica é reduzida, a quantidade de estímulo que passa para o couro dorsal da medula por ser persistente, começa a sensibilizar essa sinapse, portanto, os sinais encontram mais facilidade para chegar lá em cima no cérebro. Com o passar do tempo, eu vou recrutando cada vez maior quantidade de receptores para essa sinapse, tanto aqui quanto aqui, de modo que o neurotransmissor passa com muito mais facilidade nesse sinal. A dor crônica, então, eu já não tenho mais inflamação, mas eu tenho tanto receptor na sinapse que qualquer cheirinho de estímulo já provoca muita dor lá em cima. Moral da história, dor crônica, a gente tem que tratar o sistema nervoso central. Dor aguda, a gente tem que trabalhar a região que está sensibilizada na periferia. Então, eu tenho uma sensibilização periférica e aqui eu tenho uma sensibilização central. Exemplo, fibromialgia. Tá? Bom, regras práticas de um plantonista rato de hospital. Se a dor é articular, vai doer quando articulo. Então, movimento passivo. Você está com o seu paciente na sua frente, ele tem uma dor no ombro. Você pede para ele deitar na maca para não fazer força nenhuma e você começa a mexer no ombro dele para lá e para cá e ver se provoca alguma dor. Se ele consegue ficar completamente passivo e se ele sente dor, provavelmente o problema está na articulação. Exemplo, um ombro luxado. O cara tirou o ombro do lugar. Se você mexer em qualquer posição, vai provocar dor, certo? Se a dor estiver relacionada a um músculo ou estiver relacionada a um ligamento. Então, o ligamento une osso com osso. Então, eu tenho que tentar fazer esticar esse ligamento. Geralmente, é o final da amplitude de movimento. Então, eu vou ver a amplitude de movimento daquela articulação e quando chegar no final, eu vou apertar, vou tensionar um pouco mais para tentar esticar esse ligamento e ver o quanto que ele estica. Se a pessoa tiver dor no local do ligamento, na estrutura anatômica onde fica o ligamento, ou se tiver dor no final da amplitude de movimento, provavelmente estamos diante de uma dor ligamentar. Se a dor agrava, piora, quando há a contração muscular, nós devemos estar diante de uma dor muscular. Pensa no jogador de futebol que entrou em campo sem fazer aquecimento. Deu 5 minutinhos, ele sai mancando com a mão na coxa. Fez uma lesão muscular. Toda vez que contrair, vai provocar dor. E se eu tenho uma dor, tipo dor neuropática, então aquela dor tipo choque, tipo formigamento, tipo queimação, que irradia ao longo de um dermátomo, eu vou pensar em alguma coisa que está lesionando, está comprimindo uma estrutura nervosa. Tá? Bom, nós temos a dor nociceptiva, que é aquela coisa, um beliscão, é uma mordida, uma alfinetada, aquilo que estimula um neurônio nociceptor. Então, pode ser algo tátil, pode ser térmico, pode ser químico. Então, eu posso queimar minha mão numa chapa quente, eu posso pingar um ácido em cima da minha pele e sentir dor, e eu posso fechar a porta do carro no meu dedo e sentir dor. Então, quanto maior o estímulo nociceptivo, maior a dor. Esse tipo de dor tem um caráter protetivo. A dor inflamatória é a mesma coisa, só que eu tenho uma sensibilização daquela região. Exemplo, a unha encravada. Tá? Então, a unha encravada, ela está muito sensível à dor. Qualquer toque provoca dor. Outro exemplo, gota, é uma inflamação da articulação do hálux. Então, está inflamado, está muito sensível. Qualquer mínimo estímulo provoca muita dor. E a mesma coisa com qualquer inflamação. Então, a característica da dor inflamatória é essa, eu tenho uma sensibilização periférica, é uma dor que não irradia, geralmente ela é apenas local, porque a sensibilização é só no local, ela vai piorar com o estímulo daquela região, então, ou apertando ou movimentando aquela estrutura. Existe a dor neuropática. A dor neuropática, quando eu tenho algum defeito ou algum problema no sistema nervoso periférico ou central. E aí o exemplo, uma compressão do nervo ciático, uma neuralgia do trigêmeo, a síndrome do túnel do carpo, uma polineuropatia, um herpes zoster, tudo isso está
está induzindo algum tipo de mau funcionamento do sistema nervoso. E é o tipo de dor que vai vir com características próprias, como é uma dor tipo choque, é uma dor tipo um gelo que dói, é uma dor tipo queimação, tipo um formigamento, tipo uma dormência. Tem essas características. Enquanto que a dor inflamatória, por exemplo, ela tem as características de inflamação. Os 4 sinais flogísticos, dor, rubor, calor e edema. Então, geralmente, é aquela dor local que não irradia, que lateja, que está quente, está vermelha e está edemaciada. A dor neuropática, ela irradia invariavelmente pelo trajeto do nervo acometido. Então, se for o ciático, vai irradiar pelo glúteo, pela face posterior da coxa, panturrilha, planta do pé. Neuralgia do trigêmeo, no trajeto do nervo trigêmeo. Herpes zoster, no trajeto do nervo acometido pelos ósteos. E existe a dor nociplástica. A dor nociplástica é aquela onde eu não tenho inflamação e eu não tenho nenhum defeito no sistema nervoso. Então, por exemplo, o caso mais conhecido é a fibromialgia, ou depressão, ou a cefaleia, ou enxaqueca, ou a dor miofacial. São dores conhecidas como dores nociplásticas. Tá? Na realidade, gente, existem mais de 17 tipos de dores, tá? Pela classificação da Associação Internacional para Estudos da Dor. E eu apenas resumi para vocês para facilitar um pouco a compreensão. Então, hoje, na realidade, a gente diz que tem as dores nociplástica, neuropática e nociceptiva. Eles entendem que a inflamatória está dentro da nociceptiva. E cada uma delas vai ter as suas subcategorias, totalizando 17 tipos de dores diferentes. Mas para a nossa realidade da atenção primária, vocês precisam entender isso. Diferenciar uma dor neuropática de uma nociplástica, de uma inflamatória. Por quê? Dor inflamatória, eu trato com anti-inflamatório. Dor neuropática, eu trato com anticonvulsivante e antidepressivo. Dor nociplástica, dependendo da dor, eu vou também tratar com antidepressivo, mas no caso de dor miofacial, o remédio não ajuda, tem que ser agulhamento seco. Então, na anamnese, identificar que tipo de dor que meu paciente tem vai determinar o tratamento que eu vou oferecer ao meu paciente, tá? Então, aqui de uma maneira mais figurativa, a dor nociceptiva tem que ter um estímulo para a dor. A dor inflamatória, aquela região está com uma sensibilidade alterada, porque tem os sinais flogísticos. A dor funcional, ou dor nociplástica, não tem nenhum problema com o sistema nervoso, nem periférico nem central, e não tem inflamação. E a dor neuropática, eu tenho o comprometimento de alguma estrutura do sistema nervoso periférico ou central. Tá? Bom, acabando aqui já. Das lesões musculares, é importante entender o que é um estiramento muscular. Então, é o jogador de futebol que entrou sem fazer aquecimento e saiu mancando. Uma distensão muscular é uma coisa onde eu posso ter ruptura de parte das fibras. Eu posso classificar em graus 1, 2 e 3, sendo 3 a ruptura completa do músculo. Tendinite, vocês vão lembrar sempre de esforço repetitivo, então a inflamação dos tendões. A mialgia é uma dor muscular inespecífica, a contratura muscular é um encurtamento. Então, por exemplo, fui para a academia hoje e voltei todo duro, encurtamentos musculares. A cãibra é uma contratura muscular involuntária e dolorosa. E a luxação é a desarticulação. Então, não é destroncou, é luxou, ok? E a entorse é uma torção de uma articulação. Bom, vamos lá, então. Eu falei aqui da distensão muscular. Aqui nós temos a diferença de uma distensão e de um estiramento. Então, o estiramento apenas esticou muito, rapidamente volta ao normal, em torno de uma semana. Mas uma distensão, eu tenho lesão. E eu posso quantificar em grau 2 ou grau 3. Grau 3 tem ruptura completa. Então, distensão tem uma gravidade maior. Tá? O grau 3 seria isso aqui, olha, a ruptura completa do músculo, a avulsão. Aqui está o sinal do Popeye, uma avulsão do músculo, e aqui você vê o músculo todo retesado aqui nessa proximidade. Tá? Graus 1 e 2, a imagem que vocês vão ter é isso, a ruptura parcial das fibras musculares. Portanto, quando eu esticar esse músculo, tentando alongar ele, ou quando eu contrair esse músculo, vai rasgar um pouquinho mais e o paciente vai sentir dor. Então, a dor muscular é aquela que piora quando eu alongo ou quando eu contraio. Ou quando eu meto o dedo ali também, né?
As tendinopatias, portanto, as lesões, as microlesões na transição miotendínea, que é a região mais comum, são decorrentes de esforço repetitivo. Então, os músculos posturais são os que mais sofrem com isso, tá? O problema é que a gente nunca sabe quando que de fato começou. Portanto, dizer se é agudo, subagudo ou crônico é muito difícil afirmar isso. Quando o paciente chega com uma epicondilite, geralmente essas microlesões já começaram já faz mais de 1, 2, 3 meses. E então o termo melhor, politicamente correto, seria tendinopatia. Porque se você estava dizendo que é tendinite, você está afirmando que é agudo. E a gente não tem como afirmar isso, porque a gente não sabe. Tá? Então, melhor dizendo, a tendinopatia. Essa tendinopatia, se for tratada corretamente na fase aguda e fizer a reabilitação com a fisioterapia e depois com a educação física, volta à sua estrutura anatômica fisiológica normal. Mas não é essa a realidade que a gente tem. A nossa realidade é o paciente que não pode parar de trabalhar, que não consegue fazer o tratamento adequado, não consegue fazer reabilitação, e aquele tendão, então, ele vai calcificar e vai degenerar. E a gente tem o que parece uma coisa bizarra e que não funciona de maneira correta, tá? Isso, então, vai levar uma série de desajustes na amplitude de movimento do tendão do músculo, e aí, então, outras alterações vão surgir a partir daqui. Então, comparando no mundo ideal de Alice e na nossa realidade do SUS, o que acontece, tá? Então, a tendinose, assim como a artrose, é alguma coisa crônica causada por um acúmulo de microtraumatismos que não conseguiram cicatrizar de forma adequada. Então, a explicação da tendinite versus tendinose. O melhor termo é tendinopatia. Tá? Aqui uma imagem, vocês podem ver agora na inspeção, está diferente. Tá? Então, aqui esse ombro luxou, tem uma luxação posterior aqui, uma luxação inferior. Então, está uma desarticulação. Tá? Luxação do ombro. Uma entorse de tornozelo, então uma lesão inflamatória, com frequência rompe os ligamentos laterais aqui, então calcâneo fibular e talofibulares, anterior e posterior. Se teve lesão, eu tenho sangramento, aqui a equimose, o edema, os sinais logísticos, né? Dor, rubor, calor e edema. E aqui a lesão ligamentar, como eu havia dito, um grau 1, grau 2 e grau 3, sendo que grau 3 é a ruptura completa. Então, você vai testar a amplitude de movimento. Quando chegou no final, você vai forçar um pouquinho mais para ver o quanto que está frouxo. Ah, Alexandre, como é que eu vou saber se está frouxo ou não? Compara com o lado contralateral. A beleza do exame semiológico é que ele tem que ser simétrico. Tá bom? E terminamos assim a nossa introdução. Como eu disse, apesar de ser uma coisa muito básica, é muito conteúdo, né? As dúvidas de vocês. Vamos lá.